Bonitinha, você sabia que o leite mais produzido e distribuído para o consumo humano é o de vaca? Esse alimento, que é um dos mais utilizados no Ocidente, também tem os seus contras, apesar de ser nutritivo e, claro, muito gostoso. Vamos descobrir agora o que é necessário saber sobre o consumo do leite de vaca com a nossa bonitinha, semi-barrigudinha, a nutricionista Carol Santos. Ô, bonitinha, coisa mais linda. Oh, meu Deus do céu, como você está? Tudo bom, querido? Graças a Deus. Minha sobrinha neta, como é que está? Tá ótimo também, graças a Deus. Agora parece engolir um caroço de azeitona mesmo. Agora tá grandinha mesmo, né? Tudo bom, meu amor? Graças a Você Deus. está bem, passando bem, tudo em graças ordem? a Deus. Perfeito. Obrigada. Olha, você sabe que teu tio aqui tem um filho que tem alergia a um monte de coisa, soja, não sei o que, você sabe, já te falei. E eu ouvi dizer que o leite de vaca pode provocar também alergias em muita gente. É verdade? É verdade, Rony. O leite de vaca é um alimento extremamente alergênico, tá? Olha. Justamente por quê? Porque tem proteínas que o nosso corpo humano não digere de forma adequada. Há estudos científicos mostrando que o leite de vaca apresenta 25 frações proteicas alergênicas, pelo menos. Nossa, é muita coisa. É bastante, né? Então, dos alimentos alergênicos, o leite de vaca é o mais frequente de todos. Agora, engraçado que eu ouvi falar muito em intolerância à lactose. Isso é diferente de você ter alergia a leite de vaca? Sim, é bem diferente. Então explica. A lactose é o açúcar do leite, né? Tá. Quando um indivíduo apresenta intolerância à lactose, é quando ele não consegue digerir adequadamente o açúcar do leite. Tá. A alergia ao leite de vaca se dá pela presença de uma má digestão da proteína do leite de vaca. Então não tem nada a ver com o açúcar, é a proteína. Tá. Logicamente que a intolerância à lactose gera, sim, transtornos sistêmicos, locais e sistêmicos no nosso organismo, mas não é a maior causa das doenças desencadeadas pelo leite de vaca. Entendi. Então muitas pessoas acham, vou parar de tomar leite porque eu tenho intolerância à lactose. Não é intolerância necessariamente, muitas vezes é uma hipersensibilidade alimentar ao leite de vaca, à proteína da vaca, especificamente, né? Então, ainda que, logicamente, que a intolerância à lactose também é bem prevalente na população, né? Não somente, mas não é a que causa maior número de transtornos, né? Quer dizer, não é você também chutar o balde, né, Carol? Não, tome leite de vaca. Porque também todo mundo incensa, todo mundo festeja soja e de repente... Não, muito cuidado. Claro. Muito cuidado com a soja também. Agora, tudo um equilíbrio, né? Sem dúvida, você sempre falou isso também. Eu uso esse texto o tempo inteiro. Quando vem aquelas pessoas, Carol, eu cito você o tempo inteiro, você deve estar com a orelha ardendo. Imagina. Porque é assim, eu não como carne não sei o quê. Eu digo, tá bom, eu como carne azul, eu como carne violeta, eu como carne qualquer uma, verde. Por quê? Porque a Carol me disse que tudo você pode comer desde que seja com parcimônia, em harmonia. Exatamente. Tudo. Agora, inventam, não como isso, não como aquilo. Pô, a vida é curta. Com certeza, Rony. Agora, como é que pode aparecer hipersensibilidade alimentar em um alimento que a gente toma a vida inteira? Eu vou dizer uma coisa, eu mamei. Imagino, todo mundo, né, claro. Rony? É o seguinte, Rony, há vários estudos mostrando a relação do leite de vaca com hipersensibilidade alimentar, né? Alergias, né, mediadas pelo sistema imunológico. Sejam elas as alergias imediatas, que são aquelas mediadas pela imunoglobulina E, que é aquela alergia imediata, né, que normalmente acomete 1 a 2% dos casos de alergia alimentar, e o público-alvo principal são crianças menores de 3 anos. E também aquela alergia que é chamada de alergia alimentar tardia, ou hipersensibilidade alimentar à proteína, que acomete a maior parte das pessoas adultas e normalmente os sinais e sintomas aparecem de 2 horas até 3 dias após o consumo. Então é difícil o diagnóstico, porque imagina, você comeu um determinado alimento que te deu alergia tardia no domingo, e só terça ou quarta-feira foi desencadear um sinal ou sintoma. Gente, então, assim, demora esse tempo todo? Pode demorar. Então é difícil o diagnóstico. Tá, claro. Então muitas vezes as pessoas não ligam. Aí o que acontece? Vale ressaltar que essa alergia alimentar tardia, hipersensibilidade alimentar tardia, ela não é ocasionada pela presença do alimento, mas pelo consumo constante e frequente, exagerado do alimento. Aí que está o equilíbrio. Então vamos comentar que o problema está
nas proteínas que o nosso corpo não digere adequadamente. Então, primeiro, presente no leite de vaca, a beta-lactoglobulina. O nosso corpo humano não digere essa proteína. E há outras proteínas que o nosso corpo não digere adequadamente também, que é a caseína, a alfa-lactoalbumina e a lactoglobulina. O que acontece? Uma proteína de difícil digestibilidade, que não vai estar bem digerida não vai ser bem digerida, vai chegar em nível intestinal, uma macromolécula, uma molécula mal digerida. Vai gerar um processo inflamatório na mucosa intestinal, vai alterar a permeabilidade dessa mucosa e aí vai, consequentemente, absorver essa macromolécula com metais tóxicos, gerando sintomas sistêmicos, locais, enfim. E aí depende muito do órgão-alvo que ele for se alojar, que depende da genética de cada pessoa. Então, há vários relatos científicos mostrando que o consumo de leite de vaca relacionado à hipersensibilidade alimentar com otite, amidalite, rinite, sinusite, aumento da produção de muco, refluxo, esofagite, gastrite, enterocolite, obstipação intestinal, barbaridade, artrite reumatoide, dislexia, né? Déficit de aprendizado, sim. Inclusive hiperatividade e déficit de atenção, TDAH, que é muito comum em crianças. Certo. Ansiedade, depressão, entre outros problemas, até obesidade e aumento da resistência à insulina. Mas isso é cumulativo, né? Cumulativo, é tardio. Então, Rony, o que é importante? A pessoa que apresenta, né, esses sinais e sintomas, procurar um profissional, não se falar, olha, eu vou parar de consumir, porque daí você acaba gerando uma deficiência de proteínas, principalmente crianças, não podem ter deficiência de proteínas na alimentação. Então, cálcio, exatamente. Então, você tem que ter uma alimentação equilibrada, logicamente, evitando os lácteos de vaca, você vai acabar substituindo por outros alimentos para ter uma boa qualidade nutricional. Então, você tem que ter um cuidado só, né? Quando a gente fala leite de vaca, a gente imagina logo os seus derivados. Sim. Eu sou um camundongo, para não dizer um rato, eu adoro queijo. Eu gosto de manteiga, embora evite, mas eu gosto muito de manteiga. Essa coisa se estende também aos produtos então, derivados? Rony, pensa assim, tudo que tem a proteína do leite de vaca acaba gerando esse processo de hipersensibilidade alimentar tardia. Então é assim, é o leite de vaca, aí são os queijos de vaca, são iogurte, o requeijão, cream cheese, enfim. Agora, a manteiga é a que menos, teoricamente, geraria esse processo, porque ela é basicamente feita de gordura. Até porque a manteiga também, ela tem ácido butírico, que ajuda a controlar o crescimento de fungos, cândida, né, que gera candidíase, e tem o CLA, que é o ácido linoleico conjugado, que ajuda a dar saciedade, entre outras funções. Então é benéfica a manteiga? A manteiga é benéfica, desde que se consumida numa quantidade adequada, né? Claro, tem gente também que passa manteiga com pão, não pão com contrário, é verdade. Esse é um grande problema. Então, tudo no equilíbrio. Claro. Mas, sim, se estende para os derivados. São os lácteos, no geral, de vaca. Então, como é que fica o consumo de leite de vaca? Tá, então é assim, Rony. Vamos pensar, essas pessoas que apresentam essa hipersensibilidade alimentar tardia, né? Tem que procurar um profissional, um médico, fazer exames, testes, um nutricionista, fazer uma dieta de exclusão, uma avaliação de sinais e sintomas para fazer uma avaliação, para avaliar, né, essa hipersensibilidade alimentar. Vai substituir um produto pelo outro. Sim, exatamente. Claro. Aí a importância para não ter um déficit nutricional, carência de proteínas, enfim, porque a alimentação tem que ser nutritiva e completa. Então, isso é muito importante. Vamos também lembrar que essa hipersensibilidade alimentar, ela é transitória. Uma vez que ela é adquirida, você consegue reverter o quadro, né? Através de uma alimentação equilibrada. Então, não é que você vai parar de consumir o leite de vaca. Por um período, sim, depois você pode voltar a comer numa frequência, numa quantidade adequada para cada indivíduo. Nos dias de hoje, Rony, as pessoas estão consumindo demais os lácteos de vaca. Esse é o grande problema. Lógico que tem estresse mental, físico, emocional, que acaba prejudicando o equilíbrio orgânico, mas a alimentação está muito ruim. As pessoas estão comendo muito menos frutas, muito menos verduras, muito menos legumes. Estão trocando uma refeição de arroz, feijão, salada, um frango, um peixe, por pão com queijo, enroladinho de presunto e queijo e iogurte. Socorro! Ninguém merece. Muitas pessoas estão fazendo isso, inclusive no jantar, não estão querendo mais comer. Então, precisa se alimentar adequadamente. Há décadas atrás,
As pessoas comiam comida mais caseira, com temperos naturais, arroz, feijão, grãos, fazia o pão em casa, se fazia manteiga em casa, né, antigamente. O consumo de vegetais, verduras, legumes, frutas era muito maior. O consumo de leite de vaca também era presente, sempre foi, né? Só que era uma quantidade menor, era mais limitado, 1 copo por dia. Então aí que tá, né? Imagina, logicamente com menos estresse, também mental, físico, e isso gera um equilíbrio orgânico muito melhor, porque as pessoas têm mais aporte de nutrientes, uma alimentação mais equilibrada, com mais nutrientes, ajuda a aumentar a capacidade de defesa do organismo, para combater contra substâncias estranhas, até geradas pelo estresse radical livre, por uma má alimentação. Então o organismo antes era mais protegido, porque tinha uma alimentação mais nutritiva. Então vamos pensar que para longevidade, quem sabe, né, uma alimentação mais caseira, mais saudável, até com a presença do leite de vaca, mas numa frequência mais adequada e individualizada para cada um. Perfeito. É o ideal. Então a ideia é o quê? Não substituir refeição, fazer as coisas mais limitadas e respeitar a individualidade bioquímica e a capacidade de defesa de cada organismo, perfeito, que é individual. Que aula você está dando hoje? Muitas vezes, Rony, a individualidade, a hipersensibilidade alimentar está acontecendo, você deve excluir o lácteo ou o outro alimento, substitui por outros lácteos. Tem outros alimentos, Rony, por exemplo, o leite de soja que a gente comentou, mas assim, a soja, muito cuidado. A gente sabe que também é uma proteína também de difícil digestibilidade. Se você começar a comer todos os dias exageradamente, tudo isso, porque hoje tem suco de soja, leite de soja, queijo de soja, que é o tofu, né, popularmente falando. Lógico que a gente não se fala leite de soja, que leite é só extraído de glândula mamária. É um extrato de soja. Também há o leite, popularmente falando, de arroz, tem o leite de aveia, tem o leite de avelã, de amêndoa, tem vários leites hoje que a gente consegue substituir, que também tem cálcio na composição. Então, a gente consegue substituir, fora que o cálcio tem no gergelim, tem na couve, nas verduras verdes escuras, no feijão branco, tem vários outros alimentos que são fontes de cálcio. Para quem não pode consumir, por exemplo, o leite de vaca ou outros derivados, enfim. Então tem outras opções hoje, graças a Deus hoje no mercado tem outras opções. Então a ideia não é eliminar para o resto da vida, a ideia não é essa, mas você equilibrar mais a alimentação, né? Estresse é difícil controlar? É difícil, mas não é impossível. Hoje tem a meditação, você chega em casa, né, toma um banho, relaxa, não, né, desfocar, porque não tem jeito, né, Rony? Estresse, você vê um baita de um trânsito hoje por causa da chuva. Não tem jeito, a gente vive no meio para se, né? Mas nada como a gente elevar o pensamento e tentar equilibrar, porque senão não tem jeito. Eu vou dizer, nós estamos juntos há anos aqui. Hoje, na minha visão, foi tecnicamente a melhor apresentação aqui. Obrigada, eu achei, Rony, porque imagina. foi muito técnica, quer dizer, não tem como você fugir daquilo que você falou. É por isso que, vou até te contar uma história. Hoje, uma pessoa, um homem, me deu o nome dele, chamado Décio, na rua, disse: hoje eu vou assistir o seu programa. Por quê? Porque hoje é o dia da Carol Santos. Ai, que bonitinho. Fã teu. Porque obrigada, o negócio de apaixonado por nutrição. Obrigada pelo carinho. E é por isso que ele gosta de você, porque você sabe tudo. Imagina, bonitinha. que é isso. A gente sempre está estudando, né? Melhorando e aprendendo com os pacientes, com os telespectadores, enfim, que a gente se encontra na rua. Há uma troca, é muito importante isso, Sem né, Rony? dúvida. Para a gente se aprimorar cada vez mais. Obrigado, viu, meu amor? Obrigada, Rony. Uma linda do tio aí, ó. Eu quero deixar os telefones da Carol, porque se você quiser marcar uma consulta com ela, vai ficar fácil já ter direto, precisa ligar para a produção. Tudo que você quiser saber sobre saúde e alimentação, e consulta com ela, 2276-5413, 2649-0682, 5594-4919, e agora nesse site bonitinho que você vai ver aí, ó, que é o www.nutrisantos.com.br. Não apareceu o teu... Não apareceu. Aí tá. Obrigado, meu amor. Obrigada. Beijo grande, viu, querida? Fica com Deus, tá? Tudo de bom. Você também. Obrigadão. Você é do bem, sabia? Obrigada. Pode você é a benção. Eu também, adoro você. Obrigada. Obrigado, meu amor.